Olá, esse é o curso de Técnicas de Análise de População. Meu nome é Fernando Braga e eu sou seu professor. Vamos começar? Bom, pessoal, essa aula faz parte da semana 2. Estamos falando sobre a organização dos dados e sobre os indicadores de mortalidade. Na aula de hoje a gente vai tratar sobre a mortalidade. Tá? Vamos conversar sobre dois indicadores específicos e vamos ver aqui no roteiro da nossa aula o que vai acontecer. Bom, primeiro nós vamos passar por uma parte teórica. Vamos conversar sobre a estrutura de cálculo da taxa específica de mortalidade e também da esperança de vida ao nascer. A gente usa para isso a nossa tabela de sobrevivência, né? Vou falar um pouquinho sobre ela. E nos outros dois pontos a gente vai para a planilha, tá? Para a planilha do Google, já para trabalhar direto com os dados, calculando a taxa específica de mortalidade e também plotando ela numa curva, tá? Chamando aqui de curva de mortalidade. E vou apresentar para vocês, né, na planilha, a tabela de sobrevivência e como a gente, a partir da tabela de sobrevivência e das taxas específicas, a gente chega na esperança de vida ao nascer, que é a taxa sintética mais importante para a gente medir aí níveis de mortalidade de uma população. Bom, falando especificamente sobre a taxa específica de mortalidade, é importante a gente conhecer bem aqui a sua construção, tá? Então, como ela é uma taxa específica, a gente sempre está trabalhando com grupos etários. Então, a taxa específica de mortalidade para um determinado sexo e uma determinada idade, um grupo etário, tá? Ela vai ser a razão, né, entre os óbitos naquele sexo e no grupo etário e a população total daquele sexo e do grupo etário. Então, é uma taxa por grupo etário e por isso ela não carrega aqueles efeitos da estrutura etária que as taxas brutas carregam. Então, é melhor para fazer comparação porque a gente está medindo de forma mais pura a incidência da mortalidade. E o fato dela gerar uma sequência, né, por idade, ela nos permite não só medir essa incidência, mas enxergar essa incidência ao longo do ciclo de vida de uma população. Lembrando também que como a gente divide por sexo, né, ela também vai apresentar essas diferenças na comparação entre o sexo e em qualquer população essas diferenças são importantes, né? Por isso que a gente sempre faz o cálculo dela separando por sexo. E por fim, ela possibilita, né, como tem uma série, ela possibilita a plotagem de uma curva, e essa é uma curva também que sintetiza visualmente a experiência de mortalidade de uma população, né, algo importante para a gente acompanhar. Bom, então, feito o cálculo da taxa específica, a gente pode usá-la na tabela de sobrevivência para chegar à esperança de vida ao nascer. Então, é importante conhecer aqui a tabela de sobrevivência, ela assusta um pouco, porque tem muitos componentes, muitas fórmulas, tá? Isso está explicado com mais detalhe no nosso material didático ou em outros manuais de demografia. Não vou me ater aqui às fórmulas, porque elas estão todas já prontas na nossa planilha, que está disponível na nossa plataforma de aprendizagem, mas quero passar aqui por cada componente para a gente entender o que está acontecendo na construção dessa tabela. Então, para além aqui das fórmulas, né, o que é importante destacar é que essa tabela serve para simular uma população. A gente calcula a esperança de vida ao nascer a partir de uma população hipotética que a gente simula, começando aqui com 100 mil pessoas, e a gente vai simulando que elas vão ter uma experiência de mortalidade similar à incidência da mortalidade das taxas específicas que a gente calculou. Então vamos olhar aqui cada componente para a gente entender a sequência. Então o primeiro componente aqui, o X, é simplesmente a idade inicial do grupo etário, então começa em 0, depois em 1, depois em 5, 10, tá? É a idade inicial. E o tamanho do grupo etário vai ser dado por N. Então o primeiro aqui é só pessoas de 0 a 1 ano, por isso o tamanho é 1. O segundo é 4 e depois a gente trabalha sempre com os grupos quinquenais até o último grupo, que é o aberto, né, que é 80 e mais. Por isso o infinito aqui. O terceiro elemento são as taxas específicas. Na verdade, essa aqui é a única entrada de dados da tabela, tá? A única vez que a gente vai... o momento que a gente entra com dados na tabela é aqui. O resto são parâmetros que a gente estabelece ou as fórmulas, tá? Então nós vamos mostrar isso lá na planilha. O A de x, tá? É um parâmetro que a gente define aqui qual é o tempo que as pessoas que faleceram em cada grupo etário vão sobreviver.
A não ser nos dois primeiros aqui, que a gente traz a mortalidade, né, o tempo de sobrevivência, para o início do período, o resto a gente coloca esse tempo de sobrevivência como um ponto médio. Isso aqui é importante porque o objetivo dessa tabela é contar tempo de vida, tá, pessoal? Então, a gente faz isso a partir desse, para aqueles que faleceram a partir do A. Então, o Q de X é a primeira transformação, tá? Aqui, então, a gente usa o A e a taxa específica de mortalidade para transformar taxas específicas em probabilidade de morrer, e o P é simplesmente o inverso, tá? É um menos, que é a probabilidade de sobreviver. Então, com a transformação das taxas específicas em probabilidade de morte ou de sobrevivência, aí a gente pode começar a simular a nossa população, que é o que a gente faz na próxima coluna. Então, o L é a população hipotética, ela começa aqui em 100 mil, e aí a gente vai aplicando sobre ela as probabilidades de sobrevivência. Então, aqui é 100 mil, né, descontadas as pessoas que morreram. Então, no L de X a gente faz a sequência aqui dos sobreviventes, e o D é o inverso, tá? Aplica-se aqui a probabilidade de morrer, então a gente tem o total de óbitos que vão acontecendo em cada grupo etário. Tendo o total de pessoas que sobrevivem e o total de pessoas que morreram, a gente usa o L de X para contar o tempo de vida. Então, quem sobreviveu vive o N, o tempo todo, e quem morreu vive o A, que é o tempo de sobrevivência daqueles que morreram. Então, aqui a gente tem no Ln de X a sequência, né, com o total de anos vividos por todas as pessoas dessa população em cada grupo etário. Tendo esse valor, a gente acumula esse valor aqui no T de X, né, de baixo para cima. Então, aqui no na primeira linha do T de X, a gente tem o total de anos vividos por todas essas pessoas em todo o tempo. Se eu pego esse valor aqui e divido pelo L de X, eu tenho, então, um total de anos médios vividos por essa população, que é exatamente o que a gente chama de esperança de vida ao nascer. Então, o que é a esperança de vida ao nascer? Ela expressa um tempo médio de vida dos indivíduos em uma população hipotética, tá? Essa população não existe, e ela é hipotética porque ela experimenta as mesmas taxas específicas de mortalidade mensuradas por uma população de referência em um determinado ano. E uma população experimentou as taxas de mortalidade do ano 2000 ou de 2010. Tem várias gerações ali misturadas. Por isso a gente cria aqui uma população hipotética e enxerga a incidência da mortalidade nela e cria esse indicador sintético, um número só, que consegue fazer um resumo, sintetizar a experiência da mortalidade a partir de uma previsão média de anos de sobrevivência, tá? Então vamos olhar isso aqui na planilha, tá? Então vamos lá, vamos comigo lá para a planilha para a gente mostrar esses cálculos, tá? Então deixei aqui pronto as nossas taxas, né, já calculadas, tá? O cálculo, né, vou desfazer um aqui só para mostrar, né? O cálculo é bem simples, é simplesmente a razão entre o número de óbitos pela população total, né? Vou dar um enter aqui, ele já quer preencher automático, vou aceitar, tá? Então a gente tem aqui, né, simplesmente uma divisão para cada período, e aí a gente cria séries, tá? Então para os homens, mulheres, em cada um dos períodos a gente tem as séries, e essas séries às vezes fica difícil enxergar aqui, né, essa incidência, por isso é importante a gente fazer a curva. Então, já transportei esses valores aqui, né, só os valores das taxas para uma planilha separada, e a gente vai gerar a curva, tá? Então, a curva a gente faz pela inserção de um gráfico. Então, vou aqui, né, seleciona tudo, vim aqui inserir gráfico, e temos aqui um gráfico que a gente pode dar uma manipulada nele, tá? Então, primeira coisa, não é gráfico de barra que a gente quer uma curva, então a gente vem aqui para um gráfico de linha, tá? Ele já altera aqui pra gente. Vou aqui no personalizar, a gente pode colocar um título também, né? Tirar esse título aí que ele fez automático. Então vou colocar aqui taxas específicas de mortalidade Brasil 2000 e 2010. E uma outra coisa também que eu acho que é interessante a gente fazer aqui, vamos diminuir um pouquinho aqui o tamanho, mudar a letra, colocar aqui centralizado, diminuir o tamanho da fonte, a cor,
né, todas essas alterações que são possíveis, é a gente trabalhar nas séries, tá? Para a gente conseguir enxergar melhor. Então, você pode aqui escolher aplicar em todas as séries ou nas séries individuais, e eu vou fazer aqui uma modificação, tá? Então, na série de Homens 2000, vou colocar aqui um azul mais vivo, e no Homens 2010, vou colocar o mesmo azul, só que vou inserir aqui um tracejado para a gente conseguir enxergar quem que é quem, tá? E no caso das mulheres, a mesma coisa. Vou colocar aqui um vermelho mais vivo. E nas mulheres 2010, o mesmo vermelho, só que com um tracejado. Tô achando que essa linha está muito espessa, então venho aqui em aplicar em todas as séries e diminuo um pouco a espessura dessa linha. E aí a gente já consegue enxergar com mais clareza, né, a curva. Então ela tem aqui um formato, né, faz um J, né, evidentemente as chances de morte, né, são menores nessas idades aqui, né, no início da vida, e nessas idades até aqui mais ou menos 45, 50 anos, e depois as chances de mortalidade aumentam, né, as taxas aumentam consideravelmente, dão aqui um aumento expressivo depois aqui dos 70 anos, né. Então ela forma esse J, e a gente tem aqui, né, as taxas também de mortalidade infantil, né, que são naturalmente mais elevadas. Então, evidentemente, a gente sempre busca diminuir, né, com políticas públicas esses valores aqui, né, mas naturalmente na população eles são mais elevados, né, mas eles vêm diminuindo, né, você vê que as diminuições mais expressivas realmente estão aqui, né, e aqui também a gente conseguiu, entre 2000 e 2010, né, algum efeito importante de diminuição já entre a população idosa, né, o que a gente já viu refletido na nossa pirâmide etária. Então tá aí a nossa curva, você consegue enxergar a evolução da mortalidade de uma forma muito didática com a curva, mas a gente pode gerar, a partir de todos esses valores, um único indicador sintético, e é para isso que a gente usa aqui a tábua de vida. Então ela está aqui, tá, pessoal? Todos aqueles elementos que eu já mostrei, aqui a coluna para as taxas de mortalidade, né, tá vazia. Então a única coisa que a gente vai fazer é capturar aqui essa informação, vou copiar e colar essa informação, vou colar especial só os valores aqui, que ele faz o cálculo para a gente, tá? Isso vai estar disponível para todos vocês. Então o que eu peguei aqui foi a Homens 2000, e o que a gente tem aqui, ó? Para os homens em 2000, a esperança de vida ao nascer era de 69,6 anos, tá? Vamos ver aqui no caso das mulheres em 2000, qual que é a esperança. Então, colando aqui a das mulheres, vou colar especial só os valores. Olha só a diferença da taxa, ela muda para 77,4 anos. E aí a gente pode comparar com 2010, tá? Então, em termos de operacionalizar, né, depois da tabela de sobrevivência pronta, é simples, né? Vou colar aqui também como valores. A gente teve um aumento aí na taxa dos homens para 71,6 anos. E, finalmente, a taxa das mulheres em 2010, a esperança de sobrevivência em 2010, é de... Opa! Colei no lugar errado. É de 79. Então a gente teve aí apesar dos números, né, terem aumentado um pouco, a própria taxa bruta de mortalidade ter experimentado um aumento, a gente vê que na taxa sintética, que desconsidera, né, o efeito da estrutura etária, a gente foi aumento da expectativa de vida ao nascer. E, na verdade, a tabela de sobrevivência nos ajuda porque ela não nos dá só o aumento da expectativa de vida no momento do nascimento, né, que é no x igual a 0. Ela nos dá em qualquer momento. Então, a partir dos 50 anos, você tem aqui a expectativa de ainda viver 32 anos em média, né? Então, você pode usar qualquer um desses indicadores como esperança de vida a partir de uma determinada idade. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar hoje, tá? Espero que vocês possam aplicar essas informações aí, né, no seu estado ou sua região de interesse.
e a gente se vê na próxima aula. Até mais!